Hi, student! Seja bem-vindo ou bem-vinda à aula de hoje sobre os usos do have. O have é um verbo bem simples, aparentemente, porque ele significa ter, né, no sentido de possuir. Mas tem uma ocasião que a gente usa o verbo ter em português e que a gente não deve usar have em inglês. E eu vou te mostrar hoje como nunca mais errar no uso do have. Vem comigo? Let's go! Bom, já dei o spoiler de que have significa ter, né? E ele com o sentido de possuir, por exemplo, eu tenho um telefone, I have a cell phone, ou she has a cell phone. Ele é bem simples de usar, a gente usa have para I, you, we, they, e para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ele muda para has. Até aí tudo bem. É um have, um ter, com o sentido de possuir. Eu sou dona desse telefone, ele me pertence. Por isso, I have a cell phone ou I have a telephone. Se ela tem um telefone, she has a telephone, ok? Então só muda de have para has, dependendo aí do pronome. Mas se eu quero dizer que tem um supermercado em frente à minha casa, será que eu posso usar o have? Eu expliquei para você que have é usado para ter no sentido de possuir, mas no sentido de haver ou existir, que são outros verbos com outros sentidos, eu não posso usar have em inglês. Em português é perfeitamente normal eu falar isso, né? Tem um supermercado em frente à minha casa, ou há um supermercado em frente à minha casa, ou existe um supermercado em frente à minha casa, são todos sinônimos. Todas essas frases querem dizer a mesma coisa. Só que eu estou usando aqui o verbo ter com o sentido de haver ou de existir, não com o sentido de possuir. E have tem apenas o sentido de possuir em inglês. Então, o que eu uso, teacher, quando eu quiser dizer que tem no sentido de há ou de que existe um supermercado em frente à minha casa ou há um telefone na minha mão? Eu vou usar o there is quando for uma coisa só ou there are quando for mais de uma coisa. Por exemplo, there is a supermarket in front of my house. Há um supermercado em frente à minha casa. Existe um supermercado em frente à minha casa. Não tem, porque ninguém está possuindo. Se eu disser que o dono do supermercado tem o supermercado, aí é have. Mas no sentido de haver, não. Tem um telefone na minha mão. There is a phone on my hand. Sobre a minha mão, ok? Se eu quero dizer que há mais coisas, ao invés de usar there is, eu vou usar there are, porque lembra que is nós usamos sempre para o singular e are nós usamos sempre para o plural, ok? Por exemplo, there are rings on my finger. Tem anéis no meu dedo. I have two rings. Eu possuo, eu tenho 2 anéis. Mas a minha mão, o meu dedo, não possui anel. Não pertence a ele, pertence a mim, certo? Então, existe. There are 2 rings on my finger ou on my hand, ok? Se tivesse um só, igual do lado de cá, there is a ring on my right hand e there are 2 rings on my left hand. Então, resumindo para você, have é ter no sentido de possuir e there is para singular e there are para plural pode ser traduzido como ter, sim, mas no sentido de haver ou existir. Esse é um dos erros mais cometidos por brasileiros no inglês e é perfeitamente compreensível que os brasileiros cometam esse erro porque a gente quer traduzir tudo mentalmente. Mas o inglês vai muito além de traduzir palavras e saber os significados delas. Nós precisamos entender o uso dessas palavras. Então, para praticar e nunca mais esquecer, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários um exemplo com have, com alguma coisa que você tem, que você possui,
Um exemplo com there is, alguma coisa que há aí na sua frente, no singular. E um exemplo com there are, alguma coisa que há aí que você esteja vendo no plural. Eu espero que tenha ficado claro para você, que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho. And I see you in the next class. Bye!